Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Marcos Barreto, sou professor de Geografia. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre a Revolução Industrial, a primeira e a segunda. Como é que vocês estão? Tudo certo aí? Estamos um pouco longe da nossa escola, mas breve nós voltaremos. Enquanto isso, nós vamos estudando por aqui, então prestemos um pouco de atenção e vamos avante. Nós vamos conversar sobre a primeira e a segunda Revolução Industrial, que foram importantes transformações que a sociedade teve e que elas mudaram a forma como que nós nos relacionamos com a natureza, o espaço e as matérias-primas até também. Então observe essa rápida imagem que nós temos, que ela nos trata brevemente sobre os principais acontecimentos, as datações dessas 4 revoluções industriais. Vamos falar também sobre a quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0. Então, as revoluções industriais foram importantes modificações no panorama da economia global. A primeira aconteceu no século XVIII, na Inglaterra. Importantes transformações foram desencadeadas na sociedade de forma geral. Aqui nós temos as principais transformações que elas sucedeu e que nos aconteceram. Transformação da matéria-prima em produtos acabados, então isso é uma grande característica dessa revolução industrial, dessa nova forma de se relacionar com os produtos e com a natureza. Utilização intensa de maquinário, então cada vez mais as máquinas vão ganhando espaço e vão tornando o trabalho do homem um pouco mais facilitado. Divisão do trabalho, o elemento vai não fazer mais todo o produto, ele vai fazendo compassadamente, e agora produzir em larga escala, porque nós temos um grande mercado que precisa ser abastecido. Nessas duas imagens que os senhores estão vendo em sua casa, é uma das primeiras invenções que nós tivemos, que é a máquina a vapor. Cabe salientar o seguinte: primeiro processo, nós tínhamos o artesanato, que são produtos que são feitos manualmente. Depois nós temos a manufatura, que são produtos que são feitos com mão e com algum tipo de máquina. E uma característica dessa primeira revolução industrial é a maquinofatura, que são produtos que vão ser feitos totalmente com máquinas. Essa GIF que vocês estão vendo, né, também tem que ser atualizados, mostra um pouco de como funciona essa máquina a vapor. Então, um dos materiais que eram muito utilizados na Revolução Industrial é o carvão mineral. Por isso que as primeiras indústrias elas foram postas próximas a essas áreas de mineração do carvão mineral. O carvão mineral abastecia as caldeiras, que ia aquecer e esquentar uma água, e esse processo de aquecimento, evaporação da água, ia mexer um pistão, e esse pistão ia mexer certas rodas e engrenagens. Assim, ao invés de o homem estar fazendo um trabalho braçal, esse instrumento fazia com muito mais propriedade, com muito mais força, esse trabalho. Então você conseguiria fazer mais certas coisas por mais tempo sem estar utilizando esse traço manual. Então até agora, máquina a vapor e carvão mineral como uma das principais características da primeira Revolução Industrial. Além disso, nós temos, observem também nessa outra GIF, a invenção da locomotiva a vapor. Isso foi um importante salto, porque veja bem, até então os instrumentos de transporte que você tinha eram carruagens e elas tinham mais ou menos uma média de 12 km por hora. Com a locomotiva, com a utilização dessa máquina a vapor como meio de transporte, passou a alcançar 45 km por hora. Então isso foi um salto no meio do transporte, isso fazia com que você carregasse mais coisas, mais cargas, por mais tempo e em maior quantidade. Então isso foi uma revolução no processo de transporte de pessoas e também na circulação de mercadorias. Isso é uma outra grande característica da primeira Revolução Industrial. Além disso, nós temos o TA a vapor, certo? O TA a vapor utilizado na indústria têxtil, na fabricação de fios, na fabricação de tecidos também, então houve essa substituição desse trabalho manual por essa máquina, por isso, maquinofatura. Chegamos então à nossa segunda Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial, ela acontece em meados do século XIX, correto? Então novos setores industriais vão acontecendo, novas fontes de geração de energia, nós vamos ter a metalurgia, o ramo voltado a trabalhar com ferro, trabalhar com alumínio, a siderurgia, que trabalha exclusivamente com ferro e com aço. O aço é como se fosse um aço purificado, não é isso? E a indústria de automóveis. Nessas imagens que nós estamos vendo é o petróleo. Nesse momento, o petróleo ele passa a ser descoberto, ele passa a ser usado como uma importante fonte de energia também. E desde então nós utilizamos abundantemente esse tipo de material, que vem da segunda Revolução Industrial. Outra invenção da segunda Revolução Industrial, outra característica muito importante, é o motor a combustão. E esse também nos persegue até hoje. O motor a combustão, como ele funciona? Na máquina a vapor, você utilizava o carvão mineral. No motor a combustão, você utiliza um derivado do petróleo, que é o combustível,
Por um lado, observem a animação, por um lado vai entrar a gasolina, nós vamos ter a figura de uma vela, que ela vai produzir a chama, incinera e explode. Quando ela explode, ela empurra esse pistão para baixo e aí você tem essa energia cinética, essa energia do movimento. E assim isso acontece várias vezes por segundo e você consegue ter a produção da energia do movimento e você consegue mover carros, mover outros equipamentos. Então isso foi uma importante invenção da segunda revolução industrial que está presente principalmente nos automóveis que nós temos hoje. Outras duas características importantes dessa segunda revolução industrial é a invenção do telefone. Então, a comunicação começou a surgir nesse processo, muito diferente desse celular que você tem hoje, que joga Free Fire e esses outros jogos, e também a utilização da energia elétrica, certo? Da energia elétrica como nós temos hoje, que também é muito preponderante. São características dessa segunda revolução industrial. Mais à frente ainda nós temos a invenção do automóvel, então o automóvel começa a ser disseminado, ele começa a ser trabalhado e produzido também em larga escala, e a transformação do ferro em aço, que é como se fosse um processo de purificação desse ferro, deixando esse material mais resistente, também muito importante, utilizado nas construções que nós temos hoje. A segunda revolução industrial ela tem uma característica diferente pelos seus métodos de trabalho, novos métodos de trabalho. Então, nós vamos ter produção em série. Nessa segunda revolução, os produtos vão ser produzidos em série, em grande quantidade, e vão ser produzidos numa linha de montagem. Como o próprio nome sugere, as peças, o componente que você for montar, o carro, por exemplo, ao longo de uma esteira, ele vai sendo montado aos poucos e ao final dela você vai ter esse material completamente pronto. E nós temos dois métodos muito conhecidos, que é o Fordismo e o Taylorismo. Taylorismo é um método que surgiu primeiro, que é uma organização científica do trabalho, surgiu com um cidadão chamado de Frederick Taylor. Nela propunha que fazia o quê? Era um instrumento para que você produzisse mais em grande quantidade. Então o trabalhador ia fazer apenas uma única tarefa, com menos tempo e menos energia possível. O Fordismo, pelo cidadão chamado Henry Ford, que é o precursor da indústria da marca de carro chamada Ford, ele fez esse instrumento baseado no Taylorismo, em que além dessa utilização, o cidadão, o empregado, o operário, ia produzir em série, ou seja, sempre ia fazer em grande quantidade a produção que ele estivesse fazendo, a exemplo do carro, e produzir em uma linha de montagem, que é como se fosse uma esteira. E nessa esteira, esse produto, esse carro ia sendo montado aos poucos. E cada operário ia fazendo apenas uma única função. Então, supomos que um ia ser responsável apenas por parafusar os pneus, o outro montava apenas o painel, e lá na frente o outro montava apenas o motor. E ao final você teria esse veículo totalmente pronto. Então aqui nós temos, observem esse slide, característica do Taylorismo: divisão do trabalho em tarefas específicas, aumento da produtividade, grande nível de subordinação. Característica do Fordismo: padronização dos produtos padronizados, porque você produz em grande quantidade e você teria baixo custo na produção desse material. Produção em larga escala, você tem que atender sempre um grande mercado, então você nunca vai produzir poucos. O seu celular que você está usando agora, ele não foi feito exclusivamente para você. Ele foi feito para você e para mais outras 700 pessoas, para mais outras 1000 pessoas. O sapato que você está usando não foi feito exclusivo para você. Ele é feito pensando sempre em grande quantidade para atingir várias pessoas nesse sentido. O uso de linha de montagem, que é essa esteira que a gente chama, ela vai sendo montada aos poucos e ao final você tem um produto total. E divisão do trabalho em pequenas tarefas. Cada um executa e faz apenas uma pequena tarefa. Isso dentro do Fordismo. A outra imagem também mostra isso que nós estamos falando, Taylorismo e Fordismo. Segunda Revolução Industrial. Para que nós lembrássemos desse material, a gente exercita também um pouco e vamos ver o que a gente conseguiu compreender disso. Questão da PUC de Campinas. Atenção! O novo processo de produção, introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII, caracterizou-se pela: opção A, implementação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas. B, realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho. C, mecanização do processo agrícola e consequente fixação do homem à terra. D, facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso. E alternativa E, preocupação em aumentar a produção, respeitando-se o limite da força física do trabalhador. Então, alternativa correta, pensamos um pouco, qual então é esse novo processo de produção dessa revolução industrial que nós estamos sendo falada. Alternativa correta, então, vejam só, alternativa correta, letra B, realização da produção em grandes unidades fabris e com intensa divisão do trabalho. Então, você vai ter grandes unidades de produção, que são as fábricas, não é isso?
E elas vão estar produzindo em grande quantidade esse tipo de material e existe essa divisão do trabalho que nós falamos. O trabalhador, como aconteceu no artesanato, na manufatura, ele pegava o produto do começo e finalizava até a sua concretização. Agora não mais. Cada trabalhador ele executa apenas uma única tarefa. Um faz só um parafuso, o outro põe uma liga, o outro faz uma outra coisa. O operário, o trabalhador, ele não tem um conhecimento nessa revolução, nessa segunda revolução industrial, de todo o processo de produção. Ele só tem um conhecimento de uma atividade que ele faz. Isso a gente chama de o trabalhador alienado, que ele só faz aquela atividade. Até se você recomendo vocês assistirem o filme chamado De Tempos Modernos, com o nosso amigo Charlie Chaplin, um filme que ele trabalha muito essa questão do trabalhador rodando infinitamente, apertando parafusos e fazendo isso continuamente, correto? Muito bem, então. Vocês acompanhem na plataforma algumas outras atividades, alguns outros exercícios, estejam atentos a esse material e nos vemos até breve.